O Mundial de Atletismo chegou ao fim e o grande vencedor foi os Estados Unidos, seguido com alguma distância ali pelo Quênia, puxado pelas provas de fundo. Mas você já parou para pensar, e se ao invés dos países a gente colocasse as marcas de materiais esportivos que patrocinam os atletas, como que ficaria esse quadro? Qual marca será que teria o maior destaque? Pensa aí, coloca aqui nos comentários que eu vou falar para vocês o ranking, o quadro de medalhas baseado nas marcas esportivas que patrocinam os atletas. Eu sou o Remy, esse canal é Fartlek, seja mais uma vez bem-vindo a esse canal que fala tudo sobre o mundo da corrida, e hoje vamos falar sobre o Mundial, sobre essa classificação nova, né, uma curiosidade que eu vou trazer para vocês, se o quadro de medalhas fosse feito baseado nas marcas de materiais esportivos que patrocinam os atletas. Aqui eu preciso explicar o seguinte, são as marcas que patrocinam os atletas individualmente, não é a marca que patrocina, por exemplo, a delegação, por exemplo, a Nike patrocina os Estados Unidos, né, a delegação, então o uniforme deles é patrocinado pela Nike. No Alliance, por exemplo, ele é patrocinado pela Adidas. Nessa classificação aqui a gente vai colocar como no Alliance a medalha vai para a Adidas, só para vocês entenderem como que vai funcionar. E outro detalhe aqui que eu preciso explicar para vocês também, são os revezamentos. Na contagem de quadro de medalhas, sempre na natação, no atletismo, quando se tem o revezamento, né, são 4 atletas e cada um deles ganha a sua medalha, mas para contagem conta como uma medalha só. Aqui não tem como eu ter esse controle, porque teve equipes ali no revezamento que cada atleta pertencia a uma marca diferente, não tinha como fazer a média. Então, eu peguei cada um desses atletas que ganhou a medalha e coloquei a sua respectiva medalha, né, para pontuando para a sua marca de material esportivo. E considerei só os atletas titulares, né, quem foi para a final e ganhou a medalha. Os atletas reservas aqui eu não considerei, senão ia dar muito trabalho aqui nesse nosso ranking. Então eu vou fazer o top 10, né, do quadro de medalhas, começando do 10º até o primeiro. E no final eu coloco o quadro de medalhas completo para vocês verem como que teria ficado. Em 10º lugar, a gente já começa com um empate no quadro de medalhas. Com uma medalha de prata, teríamos a 4F, que foi conquistada a medalha de prata pela Maria Zudic, não sei como que fala o sobrenome dela. E a medalha de prata da Antonella Palmisano para a Diadora. Essa aí foi conquistada nos 35 km de marcha feminina. Em 9º lugar, a gente teria a Ciele Athletics, essa marca não tão conhecida aqui dos brasileiros, com uma medalha de ouro conquistada pelo canadense Evan Dufy, eu acho que é assim que fala, ou Dufy, não sei, acho que deve ser Dufy porque deve ter uma pegada mais francesa. Ele conquistou essa medalha nos 35 km de marcha atlética masculina. Em 8º lugar, nós teríamos a Keep Run, sim, aquela marca famosa de tênis de materiais esportivos da Decathlon. Ela patrocina o atleta Jimmy Gracer, ou Gracer, não sei como que fala. Ele conquistou o ouro nos 10.000 metros e o bronze nos 5.000 metros. Então ele seria responsável por essas 2 medalhas da Keep Run. Em 7º lugar, com 4 medalhas, sendo essas 3 medalhas de ouro e uma medalha de prata, temos a On Running. Como destaque, a gente tem o George Bimich, dos 3.000 metros com obstáculo masculino, que conquistou o ouro nessa prova. E a suíça Jitaji Kambudji, que ela conquistou o ouro nos 100 metros com barreiras. Em 6º, temos a New Balance, com 3 medalhas de ouro, 4 medalhas de prata e 6 medalhas de bronze. Aqui quem deu o maior destaque para a New Balance foram as mulheres. Sydney McLaughlin, que venceu os 400 metros rasos e também fez parte da equipe do 4x400, né, do revezamento 4x400. E Fenk Bol, que ganhou os 400 metros com barreiras. Aqui a gente vai para os atletas sem patrocinador. Então eu vou explicar um pouco essa categoria, essa equipe, vamos dizer assim.
Os atletas sem patrocinador, eu entrei na rede social de todos os atletas que pegaram pódio, aqueles que tinham, procurei nas federações e muitos atletas não tinham nada, né? Eu peguei de fotos de competições, a sapatilha, o tênis que eles estavam usando, né? Que é o principal material ali, são as sapatilhas e os tênis. E não tinha nenhuma marca, algumas até tinham uma. Teve um atleta que tinha uma sapatilha ali da Nike, só que daí tinha um adesivo cobrindo a marca. Atletas chineses, por exemplo, é difícil de achar, não tem muitas fotos. Então aqui, ou não tinha, ou eu não encontrei, né? E provavelmente esses atletas que eu não encontrei não têm o patrocínio. Tem outros tipos de patrocínio, mas aqui estamos falando especificamente das marcas de material esportivo. Então, em quinto lugar, temos os atletas sem patrocínio, com 3 medalhas de ouro, 7 medalhas de prata e 7 medalhas de bronze também. Entre os destaques, a gente tem o Jonois McIver, do revezamento 4x400 misto, Juleise Ângulo, a equatoriana que venceu o lançamento do dardo feminino. Então, esses foram os destaques que ganharam medalha de ouro. Pode ser que, de repente, tenha algum equívoco, esteja meio escondido, que muitos atletas nas redes sociais, eles deixam bem explícito qual empresa de material esportivo patrocina eles. Alguns são mais discretos, né? A gente vê ali pelos uniformes que eles usaram nas competições, sem ser representando as seleções, a gente consegue identificar. Então, esses são os destaques desses atletas sem patrocínio. Em quarto lugar, temos a ASICS, com 4 medalhas de ouro e 3 medalhas de bronze. Aqui, como destaque, a gente tem as 2 medalhas de ouro da marcha da Maria Pérez, que ela conquistou nos 20 quilômetros e nos 35 quilômetros da marcha. Temos um destaque também para o lançamento do disco feminino da Valerie Allman. Ali acho que talvez depois o Mondo Duplantis é uma das certezas que é medalha de ouro. E Isaac Nader, que venceu os 1.500 metros masculinos. Chegamos no nosso top 3. Quem você acha que vem agora, hein? Façam suas apostas. Em terceiro lugar, temos a Puma, com 7 medalhas de ouro, 12 medalhas de prata e 10 medalhas de bronze, somando um total de 29 medalhas. Aqui eu quero falar para vocês que a Puma, ela tem um grande destaque, que ela patrocina muitos atletas dos saltos, dos atletas de alto nível dos saltos em geral. A Puma, ela patrocina muitos. Para vocês terem uma noção, a Puma teve pelo menos um atleta em todos os saltos, com exceção do salto em distância feminino. Em todos os outros saltos, salto com vara, masculino e feminino, salto triplo, salto em altura, salto em distância masculino, teve sempre um atleta da Puma. Como destaque, temos aqui Caio Bonfim, patrocinado pela Puma. Olha só, nosso brasileiro. Medalha de ouro e medalha de prata na marcha. Outro destaque aqui, recordista imbatível do salto com vara, Mondo Duplantis. E outro destaque foi no salto triplo, Pichardo, que foi o campeão do salto triplo masculino. A Puma, o forte, né, o carro-chefe deles são os saltadores. Ela também patrocina alguns corredores, como por exemplo, medalha de prata Dorcus Evoy e, por exemplo, o Carsten Warholm, só que o norueguês acabou não conquistando nenhuma medalha. Em segundo lugar, temos quem? Adidas, com 12 medalhas de ouro, 13 medalhas de prata e 18 medalhas de bronze, totalizando 43 medalhas no total. A Adidas aqui, ela tem bastante equilíbrio, eles patrocinam vários atletas, né, de várias modalidades, principalmente velocistas, também atletas os fundistas. Isso a gente vê nas maratonas por aí, né, os tênis que se destacam ali. Entre eles temos muitos corredores com Adidas nos pés. Então aqui a Adidas, ela tem bastante equilíbrio, né, bastante diversificação entre as modalidades dos atletas que ela patrocina. Como destaque aqui, podemos colocar Noah Lyles, né, que foi campeão no 4x100,
e também foi campeão nos 200 metros rasos. Podemos destacar aqui também Anna Hall, do heptathlon, né, a norte-americana que ganhou, foi dominante nessa prova. E os dois vencedores da maratona eram atletas patrocinados pela Adidas, Keniana Pérez Chepchirchir no feminino e Afonso Félix, que venceu a maratona masculina, também usando Adidas nos seus pés. Então aqui temos vários atletas, poderia estar falando teve vários atletas no revezamento, teve atletas nos saltos, teve atletas nos arremessos. Então aqui, mas só alguns dos destaques, né, para vocês verem aqui. E qual será que é a marca que ficou em primeiro lugar? Vocês têm alguma dúvida de qual marca sobrou? Claro, Nike foi a grande vencedora desse Mundial de Atletismo. E ganhou de lavada. Foram 31 medalhas de ouro, 21 medalhas de prata, 17 medalhas de bronze, totalizando 69 medalhas. A Nike, ela é uma das empresas mais fortes no ramo esportivo, não só no atletismo, mas mundialmente. Eles buscam sempre os melhores atletas, futebol, vôlei, e o atletismo é só mais um reflexo disso. E no atletismo, eles também, assim como a Adidas, eles têm muita diversificação nas modalidades. Eles sempre estão buscando patrocinar os principais velocistas, os principais fundistas, né, os quenianos. Muitos quenianos são patrocinados pela Nike, muitos norte-americanos, muitos jamaicanos, muitos europeus ali de destaque. Tem o patrocínio da Nike. Para você ter uma ideia, por exemplo, no decathlon, os 3 atletas que subiram ao pódio eram atletas patrocinados pela Nike. Nos 5.000 metros feminino, também as 3 atletas eram patrocinadas pela Nike. Beatriz Chebet, Faith Kipyegon e Nadia Batocletti. Essas 3 eram patrocinadas. Então a Nike ela tem um amplo domínio. Aqui eu não tive tempo de ver atleta por atleta quem era patrocinado, mas eu acredito que a Nike é a empresa que tem mais atletas que foram mundial patrocinados. E isso acabaria se refletindo também no pódio. A Nike hoje é a empresa mais forte, a gente não tem dúvida. Ela é uma das que tem a mais alta tecnologia, né? Isso se reflete. Não é só a questão do din-din ali para os corredores, para os competidores, para os saltadores. Tem que ter o reflexo, né, de qualidade, a tecnologia refletindo na performance e nos resultados. Por isso que ela é tão forte. Então, aqui a Nike foi a grande vencedora. E aí, eu acho que o top 3 ali até dava para imaginar que seria mais ou menos essa composição. E o restante, o top 10, você imaginava que ia ser isso? Agora eu vou deixar para vocês o quadro de medalhas completo, né, com as outras marcas que eu acabei não mencionando aqui, como por exemplo, Joma, Mizuno, Saucony, também tiveram atletas que foram para o pódio, mas acabaram ficando um pouco para baixo no ranking. Vou deixar então o quadro de medalhas para vocês conferirem, né, se ficou essa curiosidade, e é isso aí. Moçada, espero que tenha sido legal essa curiosidade que eu tenha trazido para vocês. Se você gostou, dá um like. Se eu cometi algum equívoco aqui também, me corrija, porque é bastante informação, eu levei um tempo, tive que ir acompanhando prova por prova para trazer esses resultados, e pode ser que uma coisinha ou outra ali tenha tido algum erro ou algum equívoco, mas eu acredito que está tudo certo. Coloque nos comentários o que você achou, se esse era o seu palpite desse top 10, e é isso aí, moçada. Fico por aqui. Bons treinos, boas corridas, beba água, não pare de correr. Até o próximo vídeo. Valeu!